Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com o resistor elétrico. Vamos aprender o conceito de resistor elétrico, entender o efeito Joule, tá? Dar o exemplo de alguns resistores elétricos e fechar com a primeira lei de Ohm, certo? Tranquilo? Bom, o efeito térmico, o efeito Joule, que é um assunto bom que a gente entenda antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito de resistores, né, é o seguinte: nos aquecedores elétricos, em geral, chuveiro, ferro de passar, aquela chapinha que as mulheres usam para arrumar o cabelo, esses dispositivos, ocorre dentro deles uma transformação de energia elétrica em energia térmica, calor. Então, esse fenômeno é denominado efeito térmico ou efeito Joule, certo? O que é o efeito Joule? Ocorre quando há um choque de elétrons livres contra os átomos do fio condutor, ok? Aí provoca o aquecimento do fio condutor, tranquilo? Bom, nesse choque, os elétrons transfere aos átomos a energia que receberam do gerador, da pilha, gerador de uma pilha, de uma bateria, geradores de corrente contínua, no caso aqui. Então, a qual essa energia ela vai ser transformada em energia térmica, causando a elevação da temperatura do condutor. Entenderam, pessoal? Então, o que acontece? Quando os elétrons livres chocam contra os átomos do condutor, eles vão transferir aos átomos a energia que receberam do gerador. Como eu falei para vocês, pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, tá? A qual é transformada em energia térmica, de elétrica para térmica, causando a elevação da temperatura do fio condutor. Tranquilo? Esse é o famoso efeito Joule. Tranquilo? Bom, agora, o elemento de circuito, cuja função exclusiva é efetuar a conversão de energia elétrica em energia térmica, recebe o nome de resistor elétrico. Então, o próprio nome já está dizendo, resistor que vai resistir à passagem da corrente elétrica, ok? Eu dei aqui dois exemplos de resistores, né? Por exemplo, o fio de uma lâmpada, né? O filamento de uma lâmpada incandescente, né? Como vocês podem observar aqui, tá? Nós temos aqui o filamento, esse araminhozinho rolado aqui em forma de espiral. Ele é feito de um material muito resistente a altas temperaturas, como é o tungstênio, certo? É um exemplo de resistor elétrico, certo? Ok? E também os fios de nicrômenos em hélice em chuveiro, né? Então, dentro de um chuveiro elétrico, existe um dispositivo enrolado em forma espiral, certo? Que, na verdade, é a resistência elétrica do chuveiro, certo? Feito de uma liga metálica, ok? Tranquilo, turma? Bom, agora, o símbolo de um resistor. Olha como é que aparece aqui o símbolo de um resistor. Tem esse modelo, né? Esse aqui eu coloquei porque ele é o mais usual, certo? Aqui é um símbolo de um resistor. Então, observe que esse resistor aqui, ele vai ser o seguinte, ele vai ser mantido a uma temperatura constante e ele vai ser percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. Nós já falamos disso, né? A corrente elétrica ela é dada em amperes, né? E que tem entre os seus terminais uma DDP, ou seja, aqui vamos supor que aqui nós temos o resistor elétrico percorrido por uma corrente I, e ele vai receber nos terminais aqui dele, no terminal A e no terminal B, vamos colocar aqui o terminal A como positivo e o terminal B como negativo, positivo de maior DDP, diferença de potencial. Então, ele vai ser, claro, mantido a uma temperatura constante, vai passar uma corrente, ele vai ser percorrido por uma corrente elétrica, certo? A uma temperatura constante. Então, qual é a conclusão disso? Bom, a conclusão disso chegou ao estudo de um físico alemão chamado Georg Simon Ohm, que ele verificou o seguinte, que mantida a temperatura constante, certo? Desse resistor, o quociente da DDP, ou seja, da diferença de potencial aplicada pela intensidade da corrente elétrica, certo?
resultava em uma constante característica do resistor. Né? Vocês estão entendendo? Então, veja bem, aqui nós temos um resistor com temperatura constante. Então, quando era aplicado uma DDP, uma diferença de potencial nos terminais desse resistor, tá, dividido pela intensidade da corrente elétrica, sempre aparecia um valor constante, uma constante R, tá, que essa constante, Ohm atribuiu o nome de resistência elétrica. Olha que interessante, certo? Então, um resistor mantido a uma temperatura constante, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, devido a uma tensão entre seus terminais, né, a uma temperatura constante, o que ocorre é que essa divisão entre tensão elétrica e corrente elétrica vai ser sempre um valor constante, ok? Do qual ele chamou de resistência elétrica. Vamos especificar isso aí melhor. Veja bem, vamos considerar o seguinte experimento para a gente entender melhor o que foi dito no slide anterior. Suponhamos que nós temos um fio metálico de tungstênio, tá? Como esse aqui da lâmpada, que nós comentamos agora, tá? Certo? Bom, esse fio metálico, ele vai ser submetido a uma diferença de potencial, uma DDPU, certo? Estabelecendo-se nele uma corrente elétrica de intensidade I, ok? Bom, suponha que, é claro, há um sistema de refrigeração mantendo constante a temperatura do fio, ou seja, a temperatura do fio não vai variar. Então, olha aí o resultado da experiência de Ohm. Quando nós temos, por exemplo, uma pilha, né, de 1,5 volts, suponhando que seja passado por um fio condutor uma corrente de 0,1 amperes, Ohm notou o seguinte, que quando dobrava a tensão, certo? A corrente também dobrava. Vocês estão entendendo? Quando dobrava a tensão, a corrente dobrava. Então, 1,5 passava uma corrente de 0,1. Dobrando a tensão elétrica DDP de 3 volts, a corrente percorrida seria de 0,2. Dobrando de novo a tensão para 6 volts, a corrente percorrida seria de 0,4. Certo? Qual é a conclusão que Ohm chegou? Que, mantido a temperatura constante de um resistor, o quociente, a divisão entre a tensão elétrica e a intensidade da corrente vai ser sempre um valor constante. Então, no nosso caso aqui, a resistência elétrica, o seu valor é de 15 ohm. Isso aqui é um símbolo, é uma letra grega, ômega, que representa, né, o símbolo do ohm. Então, quando dividindo 1,5 por 0,1, nós temos 15. 3,0 dividido por 0,2, 15. Vai ser sempre um valor constante, certo? Agora, graficamente, veja bem como é que é representado. Tá? Uma reta, isso aqui na verdade é chamado de curva característica do resistor. No eixo das abscissas, nós temos o valor da intensidade da corrente em amperes. No eixo das ordenadas, nós temos a tensão, né, elétrica dada em volts. Então, observe que a reta, tá, ela sai da origem, né, e ela vai ser sempre linear, ok? Então, os condutores para os quais vale a proporcionalidade entre U e I, né, que é a intensidade da corrente, no caso dos metais, são chamados de condutores ômicos. Então, toda vez que você estiver dividindo a tensão pela intensidade elétrica e der sempre uma constante, isso denota que se trata, né, de um condutor ômico, certo? Ok? Agora, é interessante nós notarmos o seguinte, tá? Que cada condutor, isso aqui é muito importante, cada condutor apresenta uma constante característica. A cada condutor apresenta uma constante característica, ok? Tranquilo? Então, essa constante aqui é chamada de resistência elétrica. Então, em um condutor ômico, mantida a temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicado entre seus terminais. Está aqui a famosa lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, ou seja, a tensão é igual ao produto da resistência pela corrente,
certo? O Sistema Internacional de Unidade, a unidade de medida de resistência elétrica é o ohm, cujo símbolo é o ômega. Tranquilo, turma? Ficou bem claro aqui o que são resistores ômicos? Quando diz assim, o que é um resistor ômico? É aquele resistor que obedece à lei de Ohm, certo? Tranquilo? Bom, para nós não ficarmos só na teoria, vamos praticar 2 exercícios interessantes. Bom, o primeiro diz assim, muito tranquilo, um resistor de resistência igual a 50 ohm sob uma DDP de 60 volts, certo? Calcule a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Então, aplicando a primeira lei de Ohm, U que é igual a R vezes I. Essa é a primeira lei de Ohm. Como ele está querendo a intensidade, nós vamos isolar o I, né? Ok? E o R que está multiplicando vai passar dividindo. Tranquilo? Então, é só colocar agora 60 dividido por 50, nós vamos ter uma corrente percorrida de 1,2 amperes. Tá? Muito tranquila essa questão. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte, aplica-se uma DTP nos terminais de um resistor e mede-se a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Repete-se a operação para cada DDP diferente e constrói-se o gráfico abaixo. Tá? Obtém a curva característica do resistor. Ele quer que vocês determinem o valor da resistência elétrica. Muito tranquilo isso aqui. Está aqui, ó, né? A curva característica, o gráfico da curva característica do resistor. Né? Então, para nós encontrarmos a resistência elétrica, de novo, aplicamos a primeira lei de Ohm. Está aqui, ó. Agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que quando vocês fizerem a relação, a razão entre a tensão pela corrente, por exemplo, eu peguei aqui, ó, U dividido por I, né? Eu peguei 4 dividido por 0,2, eu encontrei 20. Mas como obedece à lei de Ohm, isso aqui é uma constante. 0 dividido por 0,4 vai dar 20. 12 dividido por 0,6 vai dar 20 ohm, ok? Porque esse resistor obedece à lei de Ohm. Um assunto muito tranquilo, tá? Muito tranquilo mesmo, não é difícil. E aqui eu vou deixar uma atividade para vocês praticarem no livro didático de vocês, tá? Que está lá na página 87. Eu quero que vocês façam os exercícios 1, 2, 3 e 4. Tá? Faça o exercício em papel A4, faça as resoluções e poste lá na sala Google, sala de aula. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.